depois de tantas lutas aí que a gente está passando, né, nesse momento, né, tão difícil que a nossa cidade está passando, nosso estado, né? Então, não está fácil não, mas vamos para frente, que a doutrina espírita nos esclarece muita coisa a respeito de tudo isso, né? Para a gente ter a perseverança de seguir adiante. E ainda ontem eu estava dizendo que, graças a Deus, a ajuda material tá chegando em muitos aspectos, né? Mas a gente precisa investir na ajuda espiritual, que não está fácil, não. Também a sensação de medo, de desespero, de angústia, muitas famílias destroçadas emocionalmente, né? E até acolher muitas almas que graças a Deus, ontem apareceu algumas aqui, não poderia ser diferente. A nossa instituição sempre está pronta, de portas abertas, e graças a Deus algumas foram já acolhidas, né? Nesse momento de esse passamento, como a gente chama, né? Então a gente já esperava que tivesse esse tipo de abordagem, de tratamento, e a espiritualidade confiou. Então tudo isso é mais responsabilidade, né? Que quando a gente tem essa credibilidade do plano espiritual, isso nos enche de responsabilidades adicionais, né? Então, aqui a cozinha funciona, por aqui por cima a cozinha também funciona, né? Então a gente vai nesse... E uma só funciona por causa da outra, né? Então, todo esse entrosamento, a gente tem que entender aquilo que a gente falava de uma reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica é um apêndice de um corpo que funciona. Então, se o corpo não funciona equilibradamente, a reunião mediúnica não funciona adequadamente. Ela pode funcionar, mas é um apêndice. À medida que a gente adquire esse corpo de responsabilidade, as coisas começam a fluir com responsabilidade e com credibilidade do plano espiritual, que é quem dirige tudo, né? Em última instância, é quem dirige tudo, não tenha dúvida. Então, a gente fica feliz e fica satisfeito de poder servir no plano material e no plano espiritual, que esse é o grande propósito de uma casa espírita, né? É atender o corpo e o espírito. Então, a cozinha funciona com colchão, com sopa, com feira, com cesta básica. E esses salões também ficam cheios de almas acolhidas, esclarecidas, amparadas. E é isso o propósito, né? Não é diferente. E eu estava ouvindo uma palestra essa semana que, em última instância, o objetivo é cuidar do espírito. Essa consolação e essa consciência a gente tem que ter, porque o general se preocupa muito mais com o soldado que vai para a guerra do que com a roupa que se maila de lama, que se estraga e que se torna rota. Inclusive, essa é até uma expressão usada pelo Espírito de Verdade quando fala das catástrofes, dos flagelos, né? Ele diz que um general se preocupa mais com o soldado, porque a farda, tudo bem, vai passar, mas o contexto é o soldado. O soldado é que precisa estar sendo cuidado. E a gente está cuidando daquele soldado, né? Do ser essencial que somos nós, que é o espírito, né? Isso não quer dizer que a gente vai jogar fora a farda, porque a farda é um tesouro precioso para dar morada ao nosso espírito enquanto estamos encarnados. Então a gente tem que cuidar dele com todo carinho, com todo amor do mundo. Mas entendendo o contexto, que às vezes a roupa rasga, se estraga, porque faz parte do processo de evolução, né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai ver se encerra esse capítulo 20, né? Dos Atos dos Apóstolos. E a intenção é o fenômeno do Pentecostes, que às vezes a gente passa batido nessa expressão, o dia de Pentecostes, né? E é importante, quando a gente estuda, quando a gente se debruça sobre isso, a gente vê que é importante entender esse contexto de como uma coisa acontece planejada, né? Então, para começo de conversa, vamos entender o que é que significa Pentecostes, né? Vocês já ouviram falar, por certo, do dia de Pentecostes.
Então, Pentecostes é uma festa judaica. Eu nem sabia disso, eu pensava só que era a questão dos Atos dos Apóstolos, mas era uma festa já judaica, celebrada 50 dias, vê que coisa interessante, 50 dias após a Páscoa. Porque a palavra Pentecostes é cinquentenário, é 50 dias. Quer dizer, ela vem do grego e quer dizer 50 dias, né? Então, o Pentecostes ela começou a ser comemorada pela religião judaica, porque os judeus, os hebreus, demoraram 49 dias caminhando até chegar no Monte Sinai. E no 50º dia foi quando Moisés recebeu no Sinai os 10 mandamentos. Então, é uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. O início da jornada, da passagem do povo hebreu, que comemora a entrega das tábuas da lei de Moisés no Monte Sinai. Então, a recepção por Moisés dos mandamentos é um fenômeno mediúnico do ponto de vista da doutrina espírita. Inclusive, Chico Xavier, até brincando naquele programa Pinga Fogo, fala que foi a primeira manifestação psicográfica que a história da humanidade tem registro. Mas não é apenas uma brincadeira que foi dita naquele programa Pinga Fogo de 1971. Psicografia de Moisés, a revelação dos 10 mandamentos, não é? Então, foi uma revelação do Espírito, através do médium Moisés, receber esses mandamentos no Monte Sinai, no 50º dia após a Páscoa. E as coincidências, digamos assim, também é uma festa cristã, celebrada 50 dias após a Páscoa cristã, após a ressurreição do Cristo. Então, 50 dias após a ressurreição do Cristo, desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo e houve o dia de Pentecostes, que a gente vai estudar um pouco aqui o que foi isso, né? Essa expressão Espírito Santo, a gente vai ver que isso foi adicionado às Escrituras após, para fortalecer o conceito do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? No primeiro momento, nos evangelhos mais antigos, a expressão era que desceu o Espírito. Então, o Espírito é o que a gente está convivendo com isso faz alguns anos, né? Alguns milênios, desde que o mundo é mundo, né? Então, a história do significado dos Espíritos Santo é isso que a gente vai observar aqui, a ótica espírita dessa interpretação, que a gente respeita todas as outras crenças que acreditam nisso e que seguem essas tradições e esses dogmas, né? Mas as antigas escrituras não continham o qualificativo santo quando se falava do Espírito, né? Não tinha isso, a referência era apenas desceu o Espírito. As antigas escrituras não falavam do qualificativo Espírito Santo, né? Foi só com a tradução das antigas escrituras e constituição da Vulgata que esse significado qualificativo foi acrescentado, com certeza, para fortificar o mistério da Santíssima Trindade, aquilo que a gente comentava, o Deus Trino, né? Da teologia católica, tirado de uma lenda hindu, aventado por comentadores das Escrituras, que desde logo após a morte de Jesus, viviam em querelas, em discussões, sobre os modos de se interpretar as Escrituras. Então, se hoje a gente ainda vive nessa discussão, né, se hoje a gente ainda discute se é Espírito Santo, se não é santo, se é o Paracleto, se não é o Paracleto, que é uma outra palavra que a gente também ouve falar, que quando a gente vê no Evangelho de João, que eu vos enviarei o Consolador e ele ficará convosco até os dias finais, esse Consolador que é o Espírito Santo de Deus, aí começa essas escrituras, a interpretação disso, que para muitos movimentos religiosos, inclusive os católicos, esse Consolador é o Espírito Santo, que ficará conosco até todos os nossos dias. Então, esse Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes,
para afirmar a autoridade mediúnica da mensagem do Cristo. Daí a mensagem do Cristo sofreu uma grande relevância a partir desse fenômeno do dia de Pentecostes. Por isso que ele é um marco muito importante para a propagação das ideias cristãs. Porque vocês imaginem, Jesus desencarna, é crucificado, e há um hiato quando Jesus foi, e agora? O que é que a gente vai fazer? Né? Os apóstolos, os seguidores do Cristo, ficaram meio órfãos. Como é que a gente vai seguir para propagar? Uma coisa é você seguir o líder. Uma coisa é um exército seguir o general. Quando o general está presente, fica muito mais fácil. Vocês, é por aqui, vamos comigo, fiquem tranquilos que eu estou presente. Uma coisa é isso. Outra coisa é o general partiu. O general foi crucificado. E agora? O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque quando o circo apertou, ei, rapaz, tu estava com Jesus. Não, eu não. Ah, eu te vi com ele nesse instante. Não, está confundindo, não fui eu, não. Ah, não, tenho certeza, você seguia Jesus, você é um daqueles. De jeito nenhum. Foi o que Jesus alertou. Pedro, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, quando Jesus foi pego, crucificado, todo mundo faz, eita, e agora? Eu vou também? Eu não vou. Então, ficou aquela dúvida, aquela angústia da crucificação do Cristo. O dia de Pentecostes foi exatamente esse movimento de afirmação de que ele não os deixaria órfãos. A mensagem de que eu vos enviarei o Consolador. E a interpretação católica que prevalece até o dia de hoje é que esse Consolador é o Paracleto, é o que está do lado, é aquele companheiro que anda com você o tempo todo. E se imagina que esse companheiro é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fortalece a todos nós. Para nós espíritas, o Consolador é a doutrina espírita, que nos fala da presença dos espíritos, não especificamente um Espírito Santo de Deus. Mas isso são interpretações. Então, desde a época de Jesus, se viviam em querelas, em discussões sobre os modos de se interpretar as Escrituras. E ainda não é diferente. O fundamental que a gente tem que entender é o seguinte, é que nós não estamos sós. Nós estamos sempre acompanhados pelo amor de Deus, manifestado ou pelo Espírito Santo, como você quiser chamar, ou por espíritos que nos acompanham, espíritos guias, mentores, colaboradores da tarefa do Cristo. O fundamental é essa sensação de acolhimento, de apoio, de entendimento de um contexto mais amplo, né? Nós espíritas sabemos que não é um espírito, o Espírito de Deus. São os espíritos que nos acompanham. É a doutrina espírita que nos fala dessa potencialidade da comunicabilidade dos espíritos, né? Essa mesma trindade é que foi proclamada como artigo de fé pelo Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, após ter sido rejeitado por 3 concílios. Bom, gente, isso é a história das Escrituras, de como as coisas aconteceram, né? Mas, fundamentalmente, a gente entender que o Pentecostes foi o início da pregação e difusão do evangelho cristão. Então, é aquilo que a gente estava comentando. Após o impacto inicial provocado pelos fenômenos de efeitos físicos, porque o que aconteceu? Os apóstolos estavam reunidos e, nesse dia, começaram a aparecer fenômenos como se fossem línguas de fogo caindo sobre a cabeça dos apóstolos. Então, você imagine 12 apóstolos reunidos no cenáculo, ali, e nesse dia, 50 dias após a ressurreição do Cristo, começa a aparecer, assim, em cima da sua cabeça, Rita, aparece um fenômeno luminoso que todos os presentes viam, como se fosse uma língua de fogo, um raio de fogo aparecendo, uma materialização. Para nós espíritas, isso é uma materialização luminosa de espíritos. E esses espíritos estavam influenciando a mediunidade dos apóstolos.
e os apóstolos começaram a falar línguas diferentes. E no momento que estavam várias pessoas de várias regiões diferentes. Então, tinha gente da região... Vai dizer aqui, eu vou ler aqui com vocês. O discurso de Pedro demonstra de forma contundente uma ação programada do plano espiritual superior, conseguindo transformar o ânimo dos apóstolos e dos demais discípulos de Jesus, antes inseguros e medrosos, em cartas vivas do Evangelho. É por este motivo que o Pentecoste cristão tem um significado especial para todos nós, os seguidores do Cristo. Marca o início da pregação e da difusão do Evangelho na Terra, pelos cristãos que fazem surgir a primeira eclésia, a palavra que quer dizer igreja, de Jerusalém, uma humilde comunidade formada de judeus convertidos ao cristianismo, e Pedro foi possivelmente o primeiro chefe desta igreja, seguido de Tiago. Então vocês imaginem que essa insegurança dos apóstolos era tradicional após a partida de Jesus. Então, o dia de Pentecoste, quando o próprio Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Jesus avisou isso. Eu vos enviarei o Consolador. Jesus diz isso na Santa Ceia, como se fosse um jantar de despedida dos seus apóstolos. Quando eles perguntam, e agora, o que será de mim? O que é que eu vou fazer? Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Mas os apóstolos ficaram inseguros. Neste dia de Pentecostes, quando eles estão reunidos, e eles recebem a visita do Paracleto, do Espírito Santo. Não vou discutir aqui como cada movimento religioso quer chamar, mas recebe a mensagem dos céus. Eles se sentem fortalecidos pela presença superior de uma mensagem de fé. E aí eles se fortalecem. Puxa vida, é verdade mesmo. Aquilo que Jesus disse que não nos deixaria órfãos, não estamos órfãos. Estamos aqui com essa capacidade. Então, você imagine um local onde tem pessoas que falam dialetos diferentes. Falam dialetos diferentes. E os apóstolos recebem os espíritos falando dialetos diferentes. Então, cada apóstolo recebe uma mensagem para falar em grego, para falar em hebraico, para falar o dialeto da região da Capadócia, de grego, sei lá. Cada um vai recebendo e as pessoas que estão presentes começam a entender a linguagem, porque ele está falando a linguagem da sua região. Estão entendendo? Então, esse fenômeno enche de motivação, de fortaleza os apóstolos. Poxa vida, a gente agora tem o poder e se tornam cartas vivas do Evangelho. Essa força, esse ato, esse fenômeno é que dá coragem a esses apóstolos para fundar primeiro o templo em Jerusalém, a Casa do Caminho, formada por judeus convertidos e seguidores do cristianismo, não é? Pedro foi o primeiro chefe dessa casa, dessa igreja. Por isso que a Igreja Católica interpreta como sendo Pedro o primeiro papa, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. E, na verdade, Pedro foi o fundador desse movimento do cristianismo, desse templo, quando criou a Igreja do Caminho. Observe que nessa época aqui não havia Paulo ainda. Isso aqui é a igreja de... Não, Paulo não estava aqui. Paulo estava correndo atrás deles para pegar eles. Nessa época, Paulo era Saulo. Nessa época, Paulo era Saulo. Então, daí a desconfiança destes apóstolos que fundaram esse movimento. A gente está falando aqui de 50 dias. 50 dias após a ressurreição do Cristo. Então, nessa época, esses apóstolos, os 12 apóstolos do Cristo, fundaram esse movimento. Fundaram o primeiro templo religioso, a Casa do Caminho, que foi nesta Casa do Caminho que Saulo foi, e que Estevão foi socorrido. Só para a gente entender o contexto da história, quando Gesiel foi socorrido. Gesiel, quem era Gesiel? Gesiel era Estevão.
Gesiel era o irmão de Abigail, que se tornou escravo. E numa viagem nas galés, ele como escravo, ele socorreu um cidadão romano que foi acometido de uma peste. Nesta viagem, ele atendeu esse cidadão romano que, por gratidão, o libertou. E como ele tinha pego também a enfermidade, botaram ele num bote e jogaram no mar. Deus tome conta. E Deus tomou conta, porque ele foi acordado na beira de uma praia, socorrido pelos cristãos da Casa do Caminho. E os cristãos da Casa do Caminho pegaram Gesiel e levaram para a Casa do Caminho. Apresentaram-no a Pedro, e Pedro disse, não, fique aqui, descanse, repouse, que a gente vai lhe acolher. E foi isso que ele fez. E ele recebeu as escrituras de Levi, o Evangelho de Mateus, e como era um estudioso do Velho Testamento, começou a estudar e a pregar essas informações. Nessa hora, uma conversa com Pedro, Pedro disse, você não pode mais se chamar Gesiel, porque você é um perseguido pela igreja. Eles vão atrás de você. Então você vai ser rebatizado e nós os chamaremos Estevão. Assim nasce Estevão. E esse pregador do evangelho, inspiradíssimo, Estevão, começa a pregar o evangelho. E é ele que desperta essa ira de Saulo, que vai atrás de Estevão e manda prendê-lo, apedrejá-lo até a morte. Irmão de Abigail. Não. Descobre quando, no dia do apedrejamento dele, é que Abigail foi assistir e quando viu ele moribundo, já morrendo, ela disse, meu irmão. Aí é que Saulo fica indignado, faz, Jesus de Nazaré, o que é isso comigo? Tu já faz eu perseguir o irmão da minha amada e por causa disso eu perdi a minha amada. Aí o mundo dele caiu. E aí Abigail foi embora, Gesiel morreu, desencarnou e aí começou. Aí ele se enche de ira, fala, vou pegar esses cristãos. Aí ele descobre quem foi que levou a mensagem do Cristo para Abigail. Esse feiticeiro eu vou pegá-lo. Quem foi esse feiticeiro? Foi Ananias. Se eu vou pegar Ananias, onde é que está Ananias? Está pregando o cristianismo em Damasco. Aí ele pega uma autorização do Sinédrio, com autorização para prender, matar, açoitar Ananias, e vai naquela excursão com os guardas da igreja, do templo, pegar Ananias. Nessa estrada é que ele tem a visão do Cristo. O Cristo aparece para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. E aí ele cega, porque Jesus se mostra em toda a sua plenitude. Ou seja, a luz do Cristo cega Saulo. Aí diz, vá para Damasco e procure Ananias. E em sonho, Jesus instrui Ananias, vá receber Saulo. Aí Ananias deve ter dito, ô Jesus, tu tem certeza que eu vou receber Saulo? O cara está vindo aí me matar com os guardas, me prender. Você tem certeza disso? Então é um testemunho de fé. Pode ir, fique tranquilo que você vai receber. E a Ananias recebe Saulo. E é o próprio Ananias que tira as escamas dos olhos de Saulo. E aí ele vai nessa história e depois ele volta para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, Barnabé o leva para essa Casa do Caminho. Então esse é o contexto. Quando ele vai levá-lo para essa Casa do Caminho, é que os apóstolos começam a discutir. Diz, rapaz, deixa esse cara para lá. Esse cara quer prender a gente, isso é um espião. Então esse é que é o contexto. Mas o dia de Pentecostes já tinha havido 50 dias depois. E o dia de Pentecostes é esse movimento de afirmação da mensagem de Deus, da mensagem do Evangelho, da mensagem divina, inspirado pelo Espírito Santo, Paracleto, espíritos inspiradas pelo mundo maior. Esse é o contexto dessa história toda. Então é por isso que para os cristãos
esse dia de Pentecoste é uma data muito importante, porque ela fala desse advento de que não estamos sós. Né? Então, esse é o contexto aí, ok, gente? Nos Atos dos Apóstolos, tem mais ou menos essa tradução que diz: fiz o primeiro relato, Teófilo, aquele que a gente estudou a semana passada, para quem os Atos dos Apóstolos é dirigido, né? A respeito de todas as coisas que Jesus começou a realizar e também a ensinar, até o dia em que foi levado, depois de haver dado ordens aos apóstolos que escolheu, através do Espírito Santo. É aquela história, de novo, da linguagem, né? Aí, comparando com Mateus, no Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. A observação é que a igreja substituiu mergulhando-os por batizando-os, para expressar o sacramento do batismo, segundo Haroldo Dutra diz. Isso aqui é o Evangelho, é o Novo Testamento traduzido por Haroldo, né? Então, nessa expressão de Mateus, a tradução seria: portanto, ide tornar discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, para fortalecer o sacramento do batismo, substituiu a palavra mergulhando-os por batizando-os. É a questão da tradução dos evangelhos, tá? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas, tornando-se visível a eles durante 40 dias e dizendo as coisas relativas ao reino de Deus. Tem essa passagem também nos Atos dos Apóstolos. Vocês podem ver muitos filmes por aí que os discípulos se reuniam, os apóstolos se reuniam em segredo, em templos, porque eles eram perseguidos, né? Então, nesse momento, Jesus se materializava para ele e participava das reuniões. Tanto é que quando Jesus aparece, Tomé, ele só acreditava se visse, porque na primeira vez que Jesus se materializou, Tomé não estava. Aí depois ele ficou dizendo: não acredito não, isso não pode ter acontecido. Aí depois, quando Tomé estava presente numa reunião, o Cristo se materializa, diz: Tomé, pode vir, pode pegar nas minhas chagas, digamos assim. Então, Tomé veio e Jesus começou, materializado ainda, a passar instruções para os Espíritos nesse período de transição e de incertezas e de dúvidas de seus apóstolos, para que eles se fortalecessem em relação à mensagem que tinham de pregar o cristianismo, né? Reunindo-se com eles, ordenou-lhes não se afastarem de Jerusalém, mas aguardarem a promessa do Pai, que, disse ele, ouvistes de mim. Porque João mergulhou na água, mas vós sereis mergulhados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, Jesus materializado já disse a ele: aguarde, que vai. Ele ficou dando essa notícia, disse: olha, aguarde, que vai acontecer com vocês também, né? Assim, os que estavam reunidos o interrogaram, dizendo: Senhor, neste tempo que estás restaurando, é neste tempo que estás restaurando o reino a Israel? Disse para eles: não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu em sua própria autoridade. Interessante essa passagem aqui. Quando a gente está tão preocupado, às vezes, com datas, em que época vai ser, quando deixa de ser. 2057 é um ano de transição. Os ciclos que está lá no Apocalipse de João, conhecer as datas, os períodos, essas coisas todas. Aí Jesus chega com essa autoridade e diz isso: não cabe a vós conhecer tempos ou épocas. Esse planejamento não é da sua autoridade. Digamos assim, essa condição não é da sua autoridade. Faça o melhor que você pode hoje. Não se porte com o resto, né? Que o Pai estabeleceu com sua própria autoridade. Esse cronograma é do Pai. Esse cronograma é deles. Então, não nos cabe, na nossa inferioridade, ainda estar com essa preocupação. É claro que, se você for observar hoje na internet, a quantidade de vídeos e de lives, de palestras que tem falando de datas, de precisão, de não sei o quê, de interpretações, Chico disse, Chico pensou, Chico imaginou, não sei o quê, é muita coisa. É muita coisa. A gente vai ver nas próximas semanas essa interpretação do Apocalipse de João por Haroldo. Ele faz muita conta. Ele vai atrás de
chavuas, que são... Eu estava até brincando, dizendo, é o código da Vinci. É como se tivesse um código implícito no Velho Testamento, para fazer essas contas. Né? Então, fazer essas contas de entender o que quer dizer o tempo, tempos, meio tempo. Que tempo é esse? Que semana é essa? Quanto tempo dura um dia da criação? Aí eles fazem uma conta que quer dizer que um dia da criação, cada hora tem 15 anos, aí faz uma conta de que não chegamos nem à meia-noite, aí começa a fazer contas, conjecturas a partir de pistas trazidas pelos profetas. Né? Então, essas contas é que Jesus disse aqui, não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu com sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. De novo, a história do santo, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Jesus afirma para os seus apóstolos, não vos preocupeis, porque recebereis o Espírito e darás notícia da minha mensagem, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, né? Até os confins da terra. Ao dizer essas coisas, enquanto eles olhavam, foi elevado e a nuvem cobriu os olhos dele. Ou seja, Jesus prepara o ânimo dos seus discípulos para que acontecessem esses fenômenos. Né? Comparando os textos anteriores com o Evangelho de João, ele diz o seguinte, no Evangelho de João ele diz, se me amardes, observareis aos meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto. Olha a palavra aí, paracleto. Paracleto quer dizer consolador, advogado, intercessor. Era aquele que anda do lado, aquele que acompanha o tempo todo, né? A fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Oi? Veja, aí é que começa essas interpretações. Não é Jesus, o Espírito de verdade. Isso aqui é Jesus que está dizendo. O Espírito de verdade aqui é a mensagem superior. Para nós, da doutrina espírita, quando ele diz que não vos deixarei órfãos, venho para vós, mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Aí é que entra essa interpretação de tudo isso. Quando João diz no seu evangelho que se me amardes, observareis os meus mandamentos. Primeira coisa, ou seja, se você me ama, siga o que eu disse, os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto. Outro paracleto. Se ele diz vos dará outro paracleto, não é ele. Porque se fosse ele, ele dizia, eu continuarei convosco. Ele vos dará outro paracleto, né? A fim de que esteja convosco para sempre. Aí é que a Igreja Católica, para fortalecer a tríplice, o Deus Trino, fortalece aqui Deus Pai, Deus Filho Jesus, Deus Espírito Santo, o outro paracleto. A interpretação da Igreja Católica vem daqui. O outro paracleto. Então, por isso que há essa crença do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eu vos enviarei a fim de que esteja convosco para sempre. Para nós espíritas, a doutrina espírita, os espíritos nos revelam que este espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o contemplou nem o conhece, vós o conhecereis porque permanece junto de vós e estará entre vós. Para nós da doutrina espírita, esse espírito de verdade é a doutrina. É a doutrina espírita. Está entendendo? Porque a doutrina espírita é essa revelação que só foi permitida a partir do momento que a humanidade tenha maturidade de compreender. Não vos deixarei órfão, venho para vós, mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas que vos disse. Quem é que nos revela tantas coisas? Quem é que nos esclarece tantas coisas? Quem é que nos informa tantas coisas? Os espíritos, através da doutrina espírita. Então, esse Consolador é a informação espírita. É isso que está sendo revelado. É isso que está sendo esclarecido e veio para nos consolar. Aí, daqui, dessas interpretações dessas passagens aqui, é que geram-se muitas discussões e polêmicas. Entendeu? Então, por exemplo, para os católicos, quando ele fala aqui que enviará o Paracleto, é o mesmo Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes. É o mesmo Espírito Santo que permanece nos dias de hoje. É o mesmo Espírito Santo que fala através daquelas pessoas das igrejas carismáticas que falam aquelas línguas estrangeiras. É o Espírito Santo. Está entendendo? Para nós que conhecemos a doutrina espírita, não há um Espírito Santo. Há espíritos superiores, inferiores, que mandam mensagem, que dizem as coisas. Estão entendendo? Então, este Espírito que ficará conosco o tempo todo é uma doutrina que esclarece, que consola e que informa. Esse aqui é a interpretação. Em obras póstumas, Kardec diz que ele tem uma reunião de 15 minutos, se foi há 25 dias, seria mais ou menos isso. E que ali seria Jesus. Então, quando se comenta sobre o Espírito de Verdade, a ideia de que o Espírito de Verdade é Jesus, é um pouco daí, dessa reunião que Kardec tinha. Mas Kardec não afirma que era Jesus. Não, veja, isso aí é outra coisa. Essa história de o Espírito de Verdade... Porque o Evangelho... Na verdade, é o seguinte, aí é outra coisa, aí a pergunta é outro contexto. Deixa eu esclarecer isso aí. Essa pergunta aí tem. Eu vou esclarecer isso aí. Quando a gente diz que Kardec dialoga com os espíritos, Kardec pergunta a esses espíritos quem está respondendo. Os espíritos dizem, somos muitos. Nós não somos um só. Nós somos a falange, que é falange é um conjunto, é um agrupamento é o coletivo de espíritos. Somos a falange verdade. Porque eles não querem dizer seus nomes, particularmente. Somos a falange verdade. É por isso que na doutrina espírita, quando não se sabe quem é, assina-se espírito de verdade. Porque é impessoal. É a mensagem da verdade. É a mensagem da revelação. Então, o espírito de verdade é uma falange de um agrupamento de muitos espíritos que participaram da codificação. Alguns assinam o nome nas mensagens, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muitas mensagens assinadas. Essa questão que Bel levanta é o seguinte: em uma comunicação, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada O Advento do Espírito de Verdade, o Advento do Espírito de Verdade. Uma mensagem que começa, venham como outrora aos transviados filhos de Israel, revelar-vos a verdade e dissipar-vos as trevas. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. É uma mensagem enorme. Essa mensagem está assinada no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade. Não tem nome. No livro dos médiuns, no final do livro dos médiuns, um capítulo chamado Comunicações Apócrifas, há um comentário de Kardec em relação a essa mensagem. Ele diz o seguinte, que o médium que recebeu essa mensagem é um médium que merece toda a minha consideração e respeito. E o espírito que assinou essa mensagem, assinou com o nome que o respeito que eu tenho não me permite cravar o seu nome. O nome que foi assinado foi Jesus de Nazaré. Analisem as informações que estão contidas na mensagem e vejam se o que está dito é digno de que Jesus tenha dito. E tirem suas conclusões. Ou seja, Kardec não se
não se decide em afirmar, porque seria muito complicado se Kardec colocasse na codificação que Jesus estava mandando mensagem. Imagine como seria, se hoje já é uma confusão. Imagine se Kardec tivesse colocado Jesus de Nazaré. Então, Kardec, por bom senso, espírito de verdade, agora ele conta a história. Essa mensagem foi assinada por Jesus de Nazaré. Este nome, o respeito, não me permite afirmar. Mas concluam, porque a doutrina espírita é isso. Vejam o que estão dizendo. O importante é o conteúdo. Nessa parte do livro dos médicos, aí, depois que ele faz isso, ele faz para a gente mensagem, né? É onde ele está explicando para você ser iludido. Isso. Depois, ele coloca uma mensagem assinada e que não tem nada a ver. Mas só é ver o conteúdo. É só ver o conteúdo. Então, a gente que vai participar de reunião mediúnica tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes o espírito, você não está vendo quem é o espírito, mas ele começa a falar assim, não, eu sou Voltaire. E Voltaire. Ou então o médium começou a receber Jesus. Aí junta gente aqui para ver Jesus falando. Aí depois você aperta, o cara fala, que Jesus? Não, Geraldo de Jesus, o dono da mercearia que morava ali. Não é Jesus Cristo. O importante é o conteúdo da mensagem. Então, gente, o que está dito aqui é que Jesus não nos deixará órfãos. Para nós, esse Consolador prometido é o Espírito de verdade, é a doutrina que nos esclarece, que nos informa tudo isso. Para outros movimentos religiosos, é o Espírito Santo. Que seja. O importante é não estarmos órfãos. Depois, se a gente vai aprofundar o conceito, vai chegar. Estão entendendo? Assim, eu acho muito importante que ele fez isso também, para que ele estava ali nesse momento ensinando a gente Sim. a fazer um critério. Critério, claro. Não pode, como verdade. Não. Você sai, trata aquilo, perdeu. É como ele diz na codificação, os espíritos não foram para mim reveladores predestinados, apenas a alma dos homens que viveram na Terra. Agora, o bom senso criou esse filtro para entender as realidades, entendeu? Essa parte que eu comecei falando do Obras Cósmicas, Kardec conta que ele tinha uma reunião de 15 minutos com esse espírito que ele não diz, que é Jesus que ele chama, espírito de verdade, e que aí por isso tem esse monte de especulação. A gente não, muitos espíritos acreditam que seja Jesus e saem falando que o espírito de verdade é Jesus. Mas Kardec não afirma isso. Nem nessa parte. Mas, na verdade, Bel, tem razão. Porque, na verdade, é o seguinte, tudo vem de Jesus. Porque Jesus é o topo. E a mensagem dele, agora, se vai alguém falando em nome de, é o procurador, é alguém que... Bom, ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos ao mesmo lugar, de repente surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados e se tornaram visíveis línguas como de fogo, que se distribuíam para eles, e sobre cada um deles sentou uma delas. Os espíritos materializaram, escolheram cada um o seu médium e influenciaram, né? O que é que teria acontecido naquele instante com os apóstolos? Os fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes, que também foi um fenômeno mediúnico ocorrido com Moisés no Monte Sinai, que tudo é a presença do mundo espiritual nas nossas vidas, que foi 50 dias depois da Páscoa judaica, que foi 50 dias depois da Páscoa cristã, ou seja, tem todo um planejamento para que as coisas aconteçam. Foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo nos revelam o conhecido fenômeno mediúnico de efeito físico. Efeito físico, que o nosso mentor Peixotinho também produzia, né? Na verdade, tais pontos nada mais eram do que espíritos, que não se mostravam visíveis de todo, mas apenas o suficiente para serem percebidos, e como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, interpretaram como línguas de fogo etéreas. Antes, nessa questão, somos informados de que aos nossos olhos os espíritos não têm uma forma, mas aos deles, sim. É aquilo que está dito no livro dos Espíritos, que os espíritos são definidos como uma chama, um clarão ou uma centelha. Eles, se eles quiserem,
eles aparecem um ponto luminoso. É comum os médios, numa reunião mediúnica, verem pontos luminosos. E ele começa a perceber que são os espíritos que estão presentes. Eles não aparecem como um espírito, uma forma do perispírito em forma humana. Eles, pontos luminosos. Os médios, às vezes, relatam que a sala está cheia de pontinhos luminosos, porque são os espíritos, as presenças espirituais. Ok? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, seguindo o Espírito lhe concedia declarar. Aquele fenômeno da mediunidade que a gente falava. A mediunidade poliglota, xenoglosia, permitiu que os representantes estrangeiros entendessem na própria língua as maravilhas de Deus. Está lá nos Atos, versículo 11. Um grupo de peregrinos, porém, ouvindo o mesmo ensinamento espiritual que os outros ouviram, preferiam acreditar que os apóstolos e os discípulos estavam embriagados. Está tudo cheio de cana. É tudo conversa para boi dormir. Está tudo falando outra língua. Está tudo é bebo, né? Aí Pedro, estavam residindo em Jerusalém, judeus, varões piedosos de todas as nações, dos que estão debaixo do céu. Ao surgir essa voz, reuniu-se a multidão e ficou confusa, porque cada um ouvia falar em seu próprio dialeto. É aquilo que a gente falava. Cada um ouve na sua linguagem, né? Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso foi a inspiração de Pedro, quando ele respondeu. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, e vapor e fumaça. Ou seja, tudo planejado. O profeta Joel, um autor do Velho Testamento, já anunciava que aconteceria isso. E quando aconteceu, foi para dar testemunho da verdade. Então, tudo isso afirma a autoridade do Cristo, afirma a autoridade da doutrina, afirma o ensinamento para os dias que se seguirão, né? A humanidade terrestre não mais seria a mesma a partir daquele momento. A proteção, a preleção evangélica de Pedro, majestosa e bela, assinala o marco da difusão do evangelho. Após a partida do mestre, no seu discurso fala da importância da mediunidade, que caracteriza o nascimento de um novo ciclo de evolução na evolução espiritual do homem. A humanidade terrestre não mais seria a mesma a partir daquele momento, pois o trabalho dos apóstolos e dos discípulos de Jesus iniciaria poderoso movimento revolucionário no planeta. O evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Ou seja, o dia de Pentecostes tem essa importância para fazer esse marco da propagação do evangelho para toda a comunidade cristã da terra, né? E a gente conclui com essa mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, a mensagem 103, chamada Perante a Multidão, que cabe para todos nós, em todos os dias, é dia de Pentecostes para todos nós, né? Então a mensagem é o seguinte: e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Mosto é bebida, né? Zombavam que eles estão cheios de mosto. Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. Para todos nós, não é? A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Porque o dia de Pentecostes é a revelação da vida eterna. É a voz dos homens que já viveram na terra. É a manifestação mediúnica, não é? Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do cristianismo. Até hoje nós somos inspirados. Até hoje nós temos as intuições. Até hoje as línguas de fogo falam aos nossos corações. Entre os filhos de todas as nações, as expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas.
Embora a influência perturbadora da crosta terrestre, as expressões superiores da mensagem do Cristo inspira-nos a todos e em todos os momentos. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Poucos conseguem captar essa divina luz, não é? Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade, né? Muitos recebem, porém, muitos ainda zombam e acham que estamos cheios de mostro, né? Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia para sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes. Se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. A gente não tem que estranhar, faz parte do processo de perturbação da humanidade, né? Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te de covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento. A tua renúncia significará incapacidade. E tua fé será interpretada à conta de loucura. Enfrentaremos todos esses desafios, né? Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se aculturavam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Está aí, meus irmãos, o conselho de Emmanuel para todos nós, né? Aperfeiçoemos as nossas qualidades de recepção, sintonia, é a história do dial, aonde a gente quer sintonizar a nossa mente, né? Onde estivermos, porque o Senhor nos chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Estão lembrados que foi dito aqui no Evangelho que os apóstolos se tornaram cartas vivas do Evangelho? Quem são as cartas vivas do Evangelho? Os cristãos. Então, nós fomos chamados a dar esse testemunho, onde estivermos, pelas nossas atitudes, pela nossa capacidade, pela nossa condição de servir ao Cristo, né? Então, esse é o nosso papel. Esse é o estudo que a gente fez hoje desse dia de Pentecoste, um dia tão importante para a nossa doutrina católica, cristã, para a nossa doutrina cristã, porque revela essa situação do fenômeno mediúnico, da presença espiritual, que sempre esteve presente, que nunca nos abandonou, né? Então, vamos encerrar esse dia de hoje, desse nosso estudo. Próxima semana a gente vai entrar nos Atos dos Apóstolos, no Apocalipse de João, para a gente dar uma viajada nisso aí. Vamos encerrando por aqui.